Olá, muito bom dia, graça e paz a todos vocês. Estamos iniciando mais um Café Teológico desta manhã de sábado. Você que já está sintonizado pela Web Rádio Pense Nisso, graça e paz a todos vocês. Muito bom tê-los mais uma vez nesta manhã, espero que todos estejam muito bem. Aqueles que estão conosco na reprise aos domingos de manhã pela Web Rádio Pense Nisso, você é muito bem-vindo também. Hoje, mais uma vez, temos aí neste sábado, ao vivo aqui, são 9h02. Você, mais uma vez, tem esse estudo interativo na Palavra de Deus. Muito bem-vindo àqueles que estão chegando, mais uma vez, para ficarmos juntos até as mais ou menos 9h45, por aí, estudando a Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, a minha aqui já está preparada e já vou dar o texto para que você possa também estudar. Nesta manhã nós temos 1 Coríntios, capítulos 12, versículos 12 até o 31. Abra sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia mais esse estudo para que possamos juntos crescer no conhecimento da palavra do Senhor. Acompanhado sim de um bom café, por que não? Lembrando o café Caijê que está aqui em minhas mãos, você pode mais uma vez degustar e aproveitar deste café. E se você ainda não conhece, está lá na loja da Pense Nisso, pensenissoteologica.com/loja. Aproveite, adquira este café e você está colaborando também com os trabalhos da Pense Nisso, uma vez que você adquire e também vai aproveitar e conhecer um dos melhores cafés do Brasil, café de bebida, e o meu já está aqui preparado. Se você ainda não conhece, adquira, mande até mesmo um WhatsApp para o 53999-014822 que vamos lhe auxiliar para que você possa também adquirir este café. Paulinho Hammer já está dizendo bom dia, que Deus o abençoe. A Nara Beatriz, bom dia, que bom que vocês estão conosco. Prepare o seu café, o meu aqui já está preparado para estudarmos mais um pouco a palavra do Senhor. Convido vocês também a assinar a nossa revista Pense Nisso. Você já sabe, a cada trimestre recebe uma revista para que você estude os assuntos da atualidade à luz da Palavra de Deus. Assine a Pense Nisso, você recebe a mesma e ainda colabora com os trabalhos também de missão que estamos fazendo diariamente nas redes sociais, na Rádio Pense Nisso e também através das redes sociais. Você pode contactar até mesmo a Pense Nisso nas redes sociais, tanto no Facebook como também no Instagram, também estamos no Twitter e você pode aproveitar e seguir ou se inscrever no canal da Pense Nisso lá no YouTube. Você já sabe, o Café Teológico posteriormente é postado por lá e aqueles que estão me assistindo por lá também são muito bem-vindos. Você é muito importante sempre também se atualizar e poder ficar juntinhos lá no YouTube. O YouTube é diferente, você pode assistir isso no Smart TV em qualquer momento. Então tudo aquilo que a gente faz por aqui, nós estamos repostando, transmitindo lá em nosso canal no YouTube e posteriormente também no Instagram da Pense Nisso. Como da semana passada ainda não foi postado, logo mais vai estar por lá também, tanto no Instagram como no YouTube. Então fique ligado, você que não conhece como é o sistema do Café Teológico, você já agora fica mais por dentro. Já pegou sua Bíblia? Bom dia também para a Mônica, que está conosco, Mônica Kozlik Fischer, também Irene Prestes, bom dia, pastor Gabriel. Ela diz, muito bom dia a todos vocês, nesta manhã em mais um Café Teológico. Repito o texto para você abrir e estudar mais uma vez comigo. 1 Coríntios, capítulos 12, versículos 12 até o versículo 31. Vai falar um pouco da igreja, que a igreja tem muitas partes, e é muito importante você também se aprimorar um pouco neste texto que hoje vamos estudar. Roselane Cruz Chad também está conosco, Deus abençoe você, bom dia, Roselane. E temos aí então o texto, vamos lá. Já pegou sua Bíblia? Antes de iniciarmos, compartilhe em sua rede social, compartilhe lá no seu Facebook para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus e aprendam um pouco mais conosco hoje, nesta manhã, para quem está ao vivo conosco. Café
Café Teológico aqui, nesta manhã de sábado. Hoje, ao vivo, estamos no dia 27, mês de novembro, já encerrando. E está conosco também a Josiane Keller Roni Sodré, dizendo bom dia para você também. Vamos juntos, então, iniciando o nosso estudo. 1 Coríntios 12, 12 a 31. O texto inicia dizendo assim: Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Eu preciso lembrar a todos vocês que estão nos ouvindo e assistindo que esse texto faz parte de um contexto que nós iniciamos na semana passada, que é todo o capítulo 12, onde vai falar dos dons do Espírito Santo. Atualizo para você que na igreja de Corinto haviam divisões porque uns se achavam melhor do que outros, porque se deduzia que algumas pessoas, por ter o dom de falar em línguas estranhas, este talvez se achava porque tinha um dom especial e era melhor do que outro. E o apóstolo Paulo ele vai continuar tratando desse assunto, dizendo assim, olha, a igreja é como um corpo. E é bonito quando o apóstolo Paulo ele vai trazer essa ideia que a igreja é como um corpo, para que nós também, igreja do século XXI, aprenda a lidar com o diferente. Aprenda a lidar com a diversidade dentro da igreja. Nem todo mundo é igual, e que bom que não é igual, porque imagina se todo mundo fosse igual, que coisa seria, né? Todos precisam uns dos outros, nas condições diferentes, nas habilidades e dons que cada um tem. E aí Paulo vai usar a figura do corpo, que é muito bonita, quando ele traz isso, refletindo sobre como que a igreja é comparado com o corpo. O corpo tem inúmeras partes, funções diferentes, mas tudo funciona harmoniosamente. Também bom dia, de Krause Schwartz está dizendo bom dia, eu sou o caminho Deus, amém, ela diz lá. Ok. Vamos então ao texto. Por que Paulo vai dizer Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes? Lembrando que Cristo mesmo se autodenominou como cabeça desse corpo, e agora Paulo traz essa imagem de novo, se Cristo é como um corpo, ele é o cabeça, nós que somos seus filhos, uma vez batizados no nome dele, pertencemos a esse corpo com as nossas diferenças, com os nossos dons, com os nossos talentos. Por isso ele diz, o qual tem muitas partes e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. É complicado que muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com o diferente, aquele que pensa diferente de nós, aquele que tem gostos diferentes de nós dentro da igreja. E precisamos lembrar o que Paulo nos ensina, não é que uma pessoa é inferior a outra só porque não pensa como eu. Simplesmente porque, assim como um corpo tem inúmeras partes, precisamos lembrar que todos são diferentes e estão para a edificação do corpo de Cristo. Walter Veiga está conosco. Bom dia, pastor, e a todos. Bom dia, que bom que estão conosco. Vamos então para o versículo 13. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito, para formar um só corpo, e a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Paulo vai lembrar que uma vez que nós somos batizados, nós estamos inseridos nesse corpo de Cristo, por isso que fazemos parte do corpo de Cristo, e o que nos faz sermos ou pertencermos a este corpo é o batismo. Ele vai lembrar também que se fomos batizados, nós temos o Espírito Santo, e a dúvida e o questionamento lá na igreja de Corinto era, será que eu tenho o Espírito Santo? Porque se deduzia que ter o Espírito Santo deveria falar em línguas estranhas. Mas Paulo vai dizer, se todos são batizados pelo mesmo Espírito, sendo judeus ou não judeus, escravos e livres, fazemos parte deste corpo e todos nós foi dados de beber o mesmo Espírito. Ele vai lembrar também, se nós estamos falando de beber do mesmo Espírito, lembrem-se sempre que existe a unidade entre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
quando nós bebemos, poderíamos aqui fazer uma ligação com a Santa Ceia. Quando bebemos o corpo e sangue de Cristo, nós estamos, sem dúvida, recebendo ou fortalecendo cada vez mais a nossa fé, para que possamos ficarmos ligados ao corpo, ao cabeça, que é Jesus. Versículo 14, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas, como a gente sabe. E uma pergunta que eu faço, talvez, para você que esteja nos ouvindo e assistindo, ela é, você está com alguma dor no corpo nesse exato momento? E talvez você esteja e pode se responder para você mesmo. Talvez sim, talvez não. Porque quando nós temos uma dor no corpo, isso significa que o nosso corpo tem algum problema, alguma parte não está funcionando bem. Agora, no momento em que você não tem nenhuma dor em seu corpo, significa que o teu corpo funciona perfeitamente bem. Todas as células, todos os órgãos, todos os membros estão funcionando de forma perfeita e harmoniosa. Então, quão bom é saber isso. O corpo tem inúmeras partes, sendo que se tem inúmeras partes, este faz com que tudo funcione harmoniosamente bem. Trazendo isso para a igreja, a gente precisa lembrar que nem sempre a igreja está bem, porque uma ou outra parte ela vai estar com dores, vai estar com dificuldades. E aí, voltando ao texto, eu preciso lembrar que Paulo vai dizer o seguinte, pois, versículo 14, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se é feito de muitas partes, todos nós, os membros, a célula viva desse corpo, precisa trabalhar harmoniosamente para que as outras partes também funcionem perfeitamente. Porque se um ou outro nesse corpo tem problema, eu preciso lembrar que todo o corpo vai sofrer, porque fazemos parte de um só corpo. E lembrando ainda mais, é importante a gente sempre ter essa visão, por mais que eu digo, tem se perdido muito isso dentro da igreja, mas até mesmo porque nós estamos sendo influenciados pela pós-modernidade, pelo mundo individualista, que todo mundo pensa somente em si e muitas vezes não se preocupa muito com os outros. E às vezes a gente mais julga dentro da igreja, né? Condena, do que até mesmo se preocupa com aquela célula que está afastada, que está sofrendo, que não está vindo para a igreja, e a gente mais critica, né? Condena, não coloca ou não faz alguma coisa para que essa célula viva, ou estando talvez quase morta, possa voltar a viver e fazer com que o corpo funcione perfeitamente. Isso a gente peca muito quando nós esquecemos que aquele que menos frequenta o nosso culto, esse faz parte do corpo de Cristo, certo? Ainda cumprimento a Anneli Prestes Souza, diz bom dia, pastor, e a todos os demais ouvintes, e o Anderson e a Dayana Bravans também dizendo bom dia, meus queridos, para vocês também. Estamos no Café Teológico, você que chegou agora, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 12, versículo 14, nós estamos agora. Café Teológico, sempre no oferecimento do Café KG para você aqui. Incentivo você a conhecer esse café. Chegou aí uma nova remessa para nós, lá no Espírito Santo, um café maravilhoso que você precisa conhecer. E se acabou o seu que já comprou, entre em contato que vamos lhe entregar. Voltando ao texto, nós temos então o seguinte. Voltando a falar do texto, esse texto ele é fantástico porque ele fala de uma realidade que muitas vezes nós fechamos os nossos olhos. Veja que Paulo diz no versículo 15, se o pé disser já que eu não sou mão, não sou do corpo. Nem por isso deixa de ser do corpo. Versículo 16, se o outro disser, já não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse olho, como poderíamos ouvir?
E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Paulo ele traz essas perguntas para que você e eu, quando lemos o texto, possa entender que, olha que fantástico. Imagina se como ele diz, se o olho dissesse, já que eu não sou a mão, eu vou parar de trabalhar, vou parar de cumprir com a minha função. E aí todo o corpo sofre. É nítido quando nós temos uma unha encravada ou um corte em qualquer parte do dedo, da mão ou do pé, como que muitas vezes incomoda a tal ponto da gente perder o sono, não dormir direito, todo o corpo sofre, padece, porque uma parte do corpo está ferida, está machucada. Se você está com algum problema em algum dos órgãos internos, você muitas vezes nem sabe qual órgão é, e ele começa a deixar de fazer o seu trabalho, você pode imaginar que todo o corpo vai sofrer. E os outros órgãos vão se sobrecarregar, vão sofrer, vão adoecer e às vezes até mesmo parar. Quando nós estamos diante de uma enfermidade, ou talvez você já tenha se encontrado com pessoas que estão no seu leito de morte, quando assim os órgãos começam a parar. E aí talvez a causa da morte é parada múltipla dos órgãos. Os médicos colocam lá na certidão de óbito. Quando eles colocam lá na certidão de óbito, isso nos faz refletir que significa que começou com um problema desse tamanho assim, em algum órgão do corpo. E aconteceu que foi se agravando, foi crescendo, e isso fez com que os outros órgãos sobrecarregassem e paralisassem. E acontece então que todo o corpo morreu. Trazendo isso para a igreja, eu preciso lembrar o seguinte: imagina se você, que faz parte do corpo de Cristo, começa a deixar de fazer a sua parte. Até mesmo deixa de congregar. Isso faz com que todo o corpo vai sofrendo e outras partes vão morrendo também. Porque até mesmo o nosso testemunho ele impacta muitas pessoas. E o fato de irmos ao culto, isso é testemunho. E além disso, de cumprir com a nossa obrigação como cristão também no mundo, na sociedade que nós estamos. Lembro a vocês então que se você, eu vou parar por causa disso, daquilo, não vou fazer, outro não faz, lembra-se que todo o corpo ele vai padecer e vai começar a morrer. Por isso que volta a imagem, Paulo vai dizer assim, olha, imagina se só porque o olho não é mão, ele disser, olha, já que eu não sou mão, ou vice-versa, eu não vou fazer minha parte. Lembre-se, todos fazem parte do corpo e todos têm a sua função dentro desse corpo. Paulo traz isso porque, como eu já mencionei, lá na igreja, uns se achavam mais do que outros, isso desanimava outras pessoas achando que não tinham o Espírito Santo porque não tinham o dom de falar em línguas estranhas. No versículo 16, nós seguimos aqui, aliás, o versículo 18 vai dizer assim, assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. É Deus que quis, não é você que opta. Deus que quis que você tivesse tal função ou tal dom. Nós estamos falando no contexto de dons aqui. Não se questione, então, o dom da outra pessoa. A gente falou isso muito no último Café Teológico, quando muitas pessoas questionam, por que tal pessoa não faz isso ou aquilo? Você não sabe qual dom que Deus deu para aquela pessoa. Uns Deus deu o dom de ser um grande líder, outros deu o dom da oração, outros deu o dom do consolo, enfim. Outros deu o dom de estar sempre lá fazendo alguma coisa na igreja, seja um trabalho, ou de cantar, ou de arrumar o altar, e por aí vai. Nem todos têm os mesmos dons, então nem todo mundo vai fazer o que você faz. Que você possa se conformar com isso. Faça a tua parte bem feita, na condição que você tem, porque este é o dom que Deus lhe deu.
o versículo 18, aliás, o 19 agora segue: se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo, porque o corpo ele é dividido e de inúmeras partes e funções. Versículo 20, de fato existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão: eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés: não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser as mais fracas são as mais necessárias. Partes fracas do corpo. Paulo vai mencionar os órgãos internos que são fracos, que precisam de cuidados, às vezes especiais. Estes, nós cuidamos dele e às vezes não cuidamos também. Quando ele fala de órgãos fracos, ele vai mencionar que há muitas pessoas que são fracas também, sejam fracas na fé, sejam fracas até mesmo de participação. E como é que a gente vai tratar com isso? Paulo segue dizendo no versículo 23, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com mais honra. E as partes que parecem ser feias recebem um cuidado especial. Trazendo ainda no conceito de corpo, Paulo vai dizer, olha, há muitas pessoas, né, isso todos nós, a gente cuida muito das partes, ele está mencionando aqui as partes feias ou as partes que nós achamos menos honrosas, que são os órgãos genitais do corpo humano. Nós cuidamos, né, cuidamos com higiene, cobrimos, enfim. Essas partes nós tratamos às vezes com mais cuidado do que outras. E vale lembrar então que assim também a igreja precisa olhar para aquelas pessoas que são fracas na fé, que às vezes não participam tanto, que também muitas vezes têm alguns problemas pessoais, enfim. Lembrando partes do corpo que são às vezes menos honrosas, ele está lembrando isso do corpo humano, nós cuidamos com tanto carinho, com tanto zelo, por que não fazemos isso na igreja também? Este é o recado que ele quer nos deixar. Então, cuidar do corpo é cuidar também do próximo, falando isso no contexto de igreja. Noêmia Lucila Freire está dizendo bom dia, obrigada pastor, assistindo de Marechal Cândido Rondon, obrigado, Deus abençoe, amém. Muito bom as suas palavras, Noêmia, muito obrigado também. Estamos no Café Teológico, lembrando então desse texto, espero que você tenha acompanhado o texto e também não perca, se você não assistiu o Café Teológico da semana passada, o mesmo vai estar logo mais no Instagram e no YouTube, canal da Pense Nisso, e você pode assistir por lá até a reprise, porque faz parte, o que eu estou falando aqui faz parte de um contexto da semana passada. Então, o capítulo 12 vai falar sobre os dons. Todos nós temos dons diferentes, e estes foram dados para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Seguindo no texto, nós temos ainda o versículo 25. Desse modo, não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. O corpo ele funciona tudo perfeitamente bem para que você tenha bem-estar, você tenha prazer e felicidade. Então, por isso que eu perguntei antes, você está com alguma dor? Se tem algum problema no teu corpo. Se não tem, é que tudo está funcionando harmoniosamente muito bem. E quando você começa a estudar um pouco de biologia, um pouco do físico, a gente começa a se surpreender e se encantar cada vez mais desta máquina maravilhosa que Deus criou. E quão bom é saber que tudo funciona harmoniosamente bem. E esse é o desejo que Paulo traz para a igreja também. Se você é uma célula viva desse corpo, faça a tua parte para que tudo funcione perfeitamente bem. A gente sabe, por sermos pecadores, nem sempre isso acontece.
mas procure dar o teu melhor. Versículo 26, se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela, se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Muitas vezes a gente sabe, para nós estarmos bem, basta uma palavra, um elogio. Todo o corpo fica bem, todo o corpo ele vai receber essa boa palavra, e como que o elogio ele faz bem não somente aos ouvidos, mas faz bem a todo o corpo. Então isso vale lembrar também no contexto de igreja. Se todas as partes estão bem, tudo vai funcionar muito bem. 27, pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, versículo 28, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar os apóstolos, em segundo os profetas e em terceiro os mestres, em seguida pôs os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, os de ajudar, os de liderar, os de falar em línguas estranhas. Dons que Deus deu, Paulo cita aqui agora, que havia dentro da igreja, e nenhum nem outro é menos, nenhum nem outro é mais, todos fazem parte para a edificação do corpo de Cristo. 29, nem todos são apóstolos ou profetas ou mestres, nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. E aí ele vai encerrar dizendo assim, porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. E aí eu quero dizer o seguinte, para encerrar o café teológico de hoje, eu quero lembrar a vocês assim, o que eu já mencionei na verdade. Não se preocupe se a outra pessoa não tem e não é como você. Que bom que não é como você. Todo mundo é diferente e nós precisamos aprender. Se não aprendemos com a palavra de Deus, nós vamos aprender de forma muito dura, que as pessoas são diferentes de nós. Pensam diferente, têm gostos diferentes, mas trabalhe para que todos vivam harmoniosamente, falando especialmente no contexto da igreja. Se é diferente, nós precisamos aceitá-los assim, porque Cristo primeiramente aceitou-nos como nós somos. E ele diz, capacitou. Paulo vai dizer, Deus colocou tudo no lugar certo. E quem é você para dizer que está errado? Quem é você para dizer que não está no lugar certo? Aí a gente precisa refletir isso no contexto da igreja. Muitas vezes as críticas começam, falatórios, apontando o dedo, quando a gente esquece da palavra de Deus, que Deus diz, olha, eu dei dons diferentes para cada um, e com aquele dom que Deus te deu, sirva a igreja, sirva o corpo de Cristo e cresça com isso, aceitando a diversidade e mantendo a unidade na diversidade. E é difícil, mas é possível. E Paulo vai dizer, então se esforcem para ter os melhores dons. Como é que é isso? E ele vai ensinar, e isso vamos deixar para a semana que vem, quando ele diz assim, porém eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. E ele vai mencionar algo maravilhoso quando ele diz, o melhor caminho para se ter os melhores dons é o amor. O capítulo 13 é um hino do amor. E eu vou deixar o capítulo 13 para a semana que vem. Porque ele nos ensina muita coisa, até o que Paulo falou aqui. Nós ouvimos, durante esses 12 capítulos do Café Teológico, que estamos passando aqui de 1 aos Coríntios, e foram tratados inúmeros problemas na igreja que havia lá em Corinto. Uma igreja extremamente cheia de problemas. E aí Paulo ele trata de forma muito pastoral e amiga, trazendo conselhos assim fundamentais para a igreja em todos os tempos, a lidar com diferenças, a lidar também com divisões, com problemas dentro da igreja. E por isso que trago semanalmente para você esses estudos, para que você aprenda conosco um pouco mais, aprenda a lidar com os problemas e as diferenças na igreja.
E isso só é possível se nós estivermos ancorados no amor. Primeiramente no amor que Deus teve por nós em Cristo, e nesse amor nós nos inspiramos, nós seguimos em frente, para que possamos também amar os outros da forma como Cristo assim os ama. E que você possa também buscar esse dom, o dom do amor, para poder aceitar as pessoas, assim como Cristo os aceitou e ama. E fica aí o meu recado e até mesmo o meu desejo para que você também assim esteja firme nessa palavra, esteja refletindo sobre tudo isso que nós falamos e aprenda com a igreja em Corinto. Precisou ouvir esta palavra forte, para que voltasse a viver em harmonia e unidade, também se aceitando que todos são diferentes e Deus que deu dons às pessoas e colocou tudo no lugar certo. E que assim a gente possa também dizer, se Deus colocou no lugar certo, então que assim seja. Que você possa levar essa palavra no seu coração no dia de hoje e todos os dias de sua vida. Amém. Nós então encerramos mais um Café Teológico nesta manhã. Eu espero que você tenha aproveitado mais um estudo. Café Teológico todos os sábados às 9 ao vivo. Depois você pode assistir também no YouTube e Instagram, que é postado lá. Eu agradeço muito a sua audiência, quem ficou comigo também pela Web Rádio Pense Nisso. Dou uma olhada aqui, temos os nossos irmãos de Porto Alegre nos ouvindo também e tantos outros que deixaram seu comentário nesta live. Não se esqueça, compartilhe e também continue conosco em nossa programação musical neste final de semana aqui pela Web Rádio Pense Nisso. Agradeço mais uma vez e dá uma entrada lá na loja da Pense Nisso, adquira a nossa revista e também o Café KG que mencionei no início do nosso programa. Vou degustando o café aqui e desejo a paz do Senhor a todos vocês. Um grande abraço e fique na paz.